O Eterno Amanhã, os mistérios do loop temporal. Capítulo 1, A Noite Sem Fim. Ano 2063. A Terra, com sua população inchada de 9 bilhões de habitantes, enfrenta o desafio supremo, a sustentabilidade. Os recursos se esgotam, o clima se descontrola, e a humanidade luta para encontrar soluções. Em um dia que parecia comum, como tantos outros, algo inimaginável aconteceu. Um apagão mundial abrupto, como se alguém tivesse desligado o interruptor da civilização. Nenhuma tecnologia digital funcionava. Em um efeito cascata assustador, o planeta se viu imerso em um caos global. Aviões caíram sistematicamente dos céus, navios se desorientaram em alto mar, satélites e todas as formas de comunicação entraram em pânico. O mundo, tão conectado, estava agora completamente isolado. No dia seguinte, na mesma marca do tempo, o apagão se desfez tão repentinamente quanto havia começado. Aos poucos, a humanidade começou a retomar sua rotina, mas o rastro de destruição deixado era inegável. Autoridades científicas de todo o mundo se uniram em um esforço hercúleo para descobrir o que havia acontecido. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Na sequência do terceiro dia, a Terra se viu presa em um loop temporal, onde o amanhã sempre era o hoje. A cada dia que passava, o mundo voltava a ser como era no dia anterior. Não importava o que as pessoas fizessem ou quais decisões tomassem, o resultado era sempre o mesmo. Era um ciclo infinito e inescapável. Junto às autoridades científicas, um ser enigmático conhecido como o Poeta das Sombras começou a realizar profundos estudos para entender o fenômeno. Ninguém sabia quem ele era ou de onde vinha, mas suas habilidades eram inegáveis. Ele parecia ter um entendimento íntimo dos segredos do universo e da natureza do loop temporal. Passaram-se 20 anos desde o início do loop. A Terra estava presa em um eterno amanhã que nunca chegava. O mundo havia mudado drasticamente. As cidades agora eram fortalezas improvisadas, e as pessoas aprenderam a se adaptar à nova realidade. Não havia mais preocupação com o futuro, porque o futuro simplesmente não existia. A humanidade estava condenada a repetir os mesmos erros, os mesmos triunfos e as mesmas tragédias indefinidamente. Capítulo 2 – Os Mistérios do Loop. O Poeta das Sombras, cujo nome real ninguém sabia, continuava a estudar o loop temporal incansavelmente. Ele passava horas intermináveis em seu laboratório improvisado, analisando dados, fazendo cálculos e experimentando com as leis da física. Sua mente estava em constante ebulição, buscando uma saída para a humanidade. As autoridades científicas confiavam nele mais do que em qualquer outra pessoa. Eles haviam testemunhado sua capacidade de prever eventos com precisão impressionante, como se ele tivesse um vislumbre do futuro, embora o futuro fosse agora apenas uma ilusão. O Poeta das Sombras tinha uma teoria intrigante. Ele acreditava que o loop temporal tinha sido desencadeado por um feixe de ondas eletromagnéticas de origem desconhecida. Enquanto o mundo continuava a repetir os mesmos dias, o Poeta das Sombras montou uma equipe de cientistas dedicados para ajudá-lo em sua busca. Eles trabalhavam dia e noite, explorando teorias, construindo dispositivos e tentando encontrar uma maneira de quebrar o ciclo. Cada fracasso os aproximava mais da verdade, mas também aumentava a frustração. Capítulo 3 – O Desespero da Eternidade. À medida que os anos passavam, a humanidade começou a ceder ao desespero da eternidade. As relações se desgastaram, a motivação diminuiu e a esperança se tornou uma mercadoria rara. As crianças nascidas após o início do loop não conheciam outro mundo além do ciclo interminável de repetição. O Poeta das Sombras, por outro lado, estava cada vez mais obcecado por seu objetivo. Ele mergulhou nas profundezas da física quântica, explorando teorias que antes eram consideradas pura especulação.
Ele acreditava que a resposta para quebrar o loop estava ligada à natureza fundamental do espaço-tempo e à manipulação das leis da realidade. Sua equipe havia construído uma máquina colossal, uma estrutura complexa que parecia saída de um filme de ficção científica. Era um portal quântico, uma passagem para outra dimensão que eles acreditavam ser a chave para escapar do loop. O poeta das sombras estava disposto a arriscar tudo para testar sua teoria. Capítulo 4 – A jornada no portal. O dia chegou quando o poeta das sombras e sua equipe estavam prontos para ativar o portal quântico. Era um momento de grande expectativa e ansiedade, pois eles não tinham ideia do que aconteceria quando a máquina fosse ligada. A humanidade inteira estava esperando, observando com esperança e temor. O poeta das sombras se aproximou do painel de controle do portal. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Com um gesto solene, ele pressionou o botão que iniciaria o processo. Um vórtice de energia começou a se formar no centro do portal, girando e pulsando com uma luz brilhante e hipnotizante. Então, algo incrível aconteceu. À medida que o vórtice se intensificava, a realidade ao redor deles começou a distorcer. O mundo que eles conheciam parecia se desfazer, como se estivesse desmoronando em pedaços. As leis da física pareciam se desintegrar diante de seus olhos. A equipe do Poeta das Sombras se agarrou às suas estações de trabalho, lutando para se manter de pé enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Era como se estivessem navegando em um oceano de possibilidades infinitas, sem um mapa para guiá-los. Capítulo 5 – O Enigma da Realidade. Quando o vórtice finalmente se acalmou, o Poeta das Sombras e sua equipe se encontraram em um lugar que não se parecia em nada com a Terra que conheciam. Era um reino de cores vibrantes e paisagens surreais, onde as leis da física pareciam flexíveis e maleáveis. Eles haviam atravessado com sucesso para outra dimensão, escapando do loop temporal que havia aprisionado a Terra por 2 décadas. No entanto, sua jornada estava longe de ter acabado. Eles não tinham ideia de como voltar para casa ou se o mundo que conheciam ainda existia. Enquanto exploravam essa nova realidade, eles encontraram seres estranhos e criaturas que desafiavam a imaginação. Eles perceberam que estavam em um lugar onde a mente humana não podia compreender completamente a natureza da realidade. Era um enigma que os desafiava a cada passo. O Poeta das Sombras continuou a estudar essa dimensão, buscando pistas sobre como retornar para casa. Ele sabia que o segredo estava entrelaçado com a natureza fundamental da realidade e das ondas eletromagnéticas que haviam desencadeado o loop temporal. Ele estava determinado a encontrar uma solução, não importasse o quão desafiadora fosse. Capítulo 6 – O Retorno à Terra. Passaram-se anos na dimensão desconhecida, mas o Poeta das Sombras finalmente fez uma descoberta crucial. Ele percebeu que essa realidade era um reflexo distorcido da Terra, uma manifestação das possibilidades infinitas do espaço-tempo. E, mais importante, ele encontrou uma maneira de reverter o processo que os havia trazido para lá. Com grande determinação e coragem, o Poeta das Sombras e sua equipe ativaram o portal quântico mais uma vez. O vórtice de energia se formou ao seu redor, e eles se lançaram de volta para a Terra, que agora estava em um estado de desespero ainda maior após tantos anos de repetição. Quando eles emergiram do portal, trouxeram consigo o conhecimento e a tecnologia necessários para desfazer o loop temporal. O Poeta das Sombras conseguiu canalizar as mesmas ondas eletromagnéticas que haviam causado o fenômeno e revertê-las, restaurando a linearidade do tempo. Capítulo 7 – Um Novo Amanhecer. Com o loop temporal finalmente quebrado, a humanidade se viu livre da prisão do eterno amanhã. As pessoas se reuniram para celebrar o retorno da normalidade, embora agora valorizassem cada dia como nunca antes. O mundo havia sido transformado pela experiência, e as lições aprendidas não seriam esquecidas.
O poeta das sombras, aquele ser enigmático que havia liderado a jornada, desapareceu tão misteriosamente quanto havia aparecido. Alguns acreditavam que ele era um ser sobrenatural, enquanto outros pensavam que ele era simplesmente um cientista brilhante que havia desvendado os segredos do universo. A Terra, agora com uma população mais consciente e unida, enfrentou seu desafio mais urgente, a sustentabilidade. As lições do loop temporal serviram como um lembrete poderoso de que o futuro da humanidade estava intrinsecamente ligado ao cuidado com o planeta e com os outros. O poeta das sombras deixou para trás um legado de curiosidade implacável e determinação inabalável. Sua busca pela verdade o levou a desvendar um dos maiores enigmas da história da humanidade, e seu nome seria lembrado por gerações futuras como um símbolo de perseverança diante da adversidade. O futuro agora estava nas mãos da humanidade, e eles estavam determinados a moldá-lo de uma maneira que garantisse a sobrevivência não apenas deles mesmos, mas também do planeta que chamavam de lar. O amanhã, que por tanto tempo havia sido o hoje, estava agora repleto de possibilidades infinitas e esperança renovada. Edmilson Alves Pinto. Poeta das Sombras. Abdullah.